Só que eu acho que o Flamengo vai sofrer Eu não entendi o que uma ele falou. barbaridade. Vocês não sabem o que é um jogo na Argentina. Você talvez não saiba. O que é um jogo em Avejaneda. Eu já o eliminei. Flamengo vai apanhar. O Flamengo vai sofrer. Você sabe. Olha essa máquina. Olha esse time. Você acha que os caras do outro lado não pegam o Jorginho, Saúl, Plata, Carrascal, que o Estudiantes fez com esse time? O que fez? Ganhou deles. O que fez? Ganharam no tempo Ganhou normal. O quê, irmão? Ganharam no tempo normal, não é tudo isso não. Perderam nos pênaltis, mas ganharam. E aí? Também? Até o seu corte de cabelo também. No sentido cheiro de pênalti também, hein? O Flamengo jamais pode ser menosprezado. Claro. Quem conhece esse Flamengo, o Flamengo dos últimos anos, ele tá sempre na briga. Em clima de guerra se enfrentam hoje Racing e Flamengo para saber qual será o primeiro clube a se classificar à final da Libertadores. E é claro que eu quero saber o seu palpite para esse jogão. Aproveite e posta aqui abaixo nos comentários e me diga qual será o placar desse jogão. Lembrando que o Flamengo tem a vantagem do empate. E se perder por um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis. Então a expectativa desse jogo está muito grande. E eu estou trazendo aqui para vocês todas as últimas notícias dessa partida. Então assiste o vídeo até o final que o vídeo está muito legal. Não esqueça de deixar seu like e também o seu palpite aqui abaixo nos comentários, beleza? Mas agora sem muita enrolação, bora pro vídeo. E agora sim... Chama o Flamengo malvadão. Histórico entre as equipes, já se enfrentaram, já protagonizaram duelos e a gente vai relembrar aqui no Jogo Aberto. Divirta-se! É time de tradição. Momento chave da Libertadores da América. Duelo de volta da semi, Racing e Flamengo. Na ida do Rio, jogo marcado pela fratura de antebraço de Pedro, gol argentino de Sosa anulado por falta em Carrascal, pela cobertura de Samuel Lino, invalidada também por impedimento. E na Bacia das Almas, aproveitando o rebote de Cambeses na finalização de Bruno Henrique, deu Flamengo, Carrascal 1-0. Aquele foi o segundo triunfo rubro-negro nos 7 confrontos da história contra a equipe argentina, que venceu apenas uma vez. As demais 4 partidas terminaram empatadas. Mas, apesar da vantagem nos números, nos mata-matas, freguesia flamenguista. As 2 primeiras partidas entre ambos foram registradas na extinta Supercopa dos Campeões da Libertadores, semifinais de 92, quinta edição das 10 realizadas de 88 a 97. No Pacaembu, por conta de obras no Maracanã, de falta, Júnior abriu a conta, só que no segundo tempo, Graciani de cabeça e Turco Garcia, com direito a drible no goleiro Gilmar, trataram de virar o placar. Não deixa não! O Racing na zaga contava com hoje técnico Gustavo Costas e não demorou muito para numa blitz ofensiva, Rogério deixar tudo igual novamente 2-2. Cobrando pênalti cometido por Júnior Baiano, o meia uruguaio Matossas, que no ano seguinte defenderia o São Paulo, fez o terceiro dos argentinos. E em outra penalidade, só que aí do goleiro Roa em Paulo Nunes, Djalminha evitou a derrota carioca 3-3. Flamengo! A decisão então foi para o cilindro e em meio aos 90 minutos de muita reclamação brasileira contra a arbitragem, 1-0 gol de Graciani garantiu o avanço do Racing, que no entanto amargaria o vice para o Cruzeiro na decisão do título. Graciani! Quem sabe o último ataque do Flamengo, apita o árbitro, classificado Racing! 28 anos depois daquilo, Fla e Racing se reencontraram nas oitavas da Libertadores de 2020, afetada pela pandemia. Primeiro dos 2 jogos, ambos sem público em Avejaneda, 1-1, marcaram Héctor Fertoli e Gabigol. Na volta, placar idêntico no Maracanã, no segundo tempo e já após a expulsão de Rodrigo Caio pelo segundo amarelo, aproveitando a cobrança de falta que sobrou na pequena área, Sigali balançou as redes para os visitantes. Nos acréscimos, William Arão de cabeça decretou 1-1 e levou a decisão para os pênaltis. Na marca da Cal, no entanto, o próprio Arão desperdiçou uma das cobranças e na batida de Domingues, o Racing do técnico BKSS eliminou o grupo de Rogério Ceni 5-3. Infelizmente, a Libertadores fica para trás dos restos do Campeonato Brasileiro.
Flamengo e Racing também se enfrentaram 2 vezes pelo Grupo A da Libertadores de 2023. O primeiro jogo, para variar, terminou empatado em 1-1, com as marcas de Gabigol em jogada ensaiada e Oroz de falta. E no retorno, finalmente a primeira vitória flamenguista na história do confronto. O lateral Wesley deu início aos trabalhos no Maracanã e o paraguaio Matias Rojas, antes de se transferir para o Corinthians, igualou a parada depois do intervalo. E a poucos minutos do apito final, Vitor Hugo definiu 2-1. As duas equipes avançaram, o Flamengo em segundo lugar, só que depois cairiam nas oitavas. É jogo de Libertadores, né? Não existe jogo fácil hoje em dia. Como eu falei, jogo difícil, o campo também atrapalha, mas o mais importante foi sair com os 3 pontos. Agora então, a volta do 1-0 chorado de semana passada. O Mengão estreou nessa Libertadores batendo o Táchira na Venezuela, porém na sequência perdeu do Central Córdoba em casa. Empatou sem gols com a também semifinalista LDU em Quito e, como se não bastasse a crise instalada naquele momento, ficou no 1-1 no reencontro com o Córdoba na Argentina. Acabou com a segunda vaga do Grupo C graças ao saldo construído nos 2-0 sobre a LDU no Maraca e o 1-0 frente ao Táchira na derradeira rodada. Nas oitavas, eliminou o Internacional com vitórias tanto no Rio de Janeiro quanto em Porto Alegre e nas quartas despachou ainda o Estudiantes nos penais. Talvez os titulares das manchetes de amanhã serão: Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem, mas se passamos, merecemos passar e agora estamos na semifinal da Libertadores mais uma vez. Já o Racing, apesar de uma derrota em casa para o Atlético Bucaramanga e um empate frente ao Colo-Colo no Chile, avançou com sobras na liderança do Grupo E. 5 pontos de folga sobre o Fortaleza. E exclusivamente nos jogos contra o Lion, 2 vitórias, 3-0 no Castelão e 1-0 na Argentina. No primeiro mata-mata, o Racing precisou reverter a derrota simples contra o Peñarol. E nas quartas passou também pelo Vélez com 2 triunfos por 1-0, a decisão novamente no cilindro, como aliás será nesta quarta-feira. E das duas uma, ou vai o Racing em busca do bi, ou teremos a sequência do sonho do Flamengo na luta pelo Tetra da Libertadores. Duas equipes com muita qualidade. O Flamengo elogiado, todo mundo conhece bem esse time, esse elenco, as propostas do Felipe Luiz. O Racing é uma equipe vitoriosa, incomoda na Argentina, no continente. Cicinho, expectativa alta para esse jogo hoje? É muito alta exatamente pela qualidade desses dois times, né, Renata? Até porque o Flamengo é muito mais time. O Racing é mais naquela questão do futebol argentino, na vontade. E o Flamengo é muita técnica. Então vai ser um jogo assim que o Flamengo vai ter que se superar, né, na questão da vontade, da dedicação. E o Racing vai precisar também de um pouco de qualidade para poder furar aí o bloqueio do Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo é muito, mas muito favorito mesmo. E tem tudo para voltar classificado da Argentina. Ronaldão, como trabalhar essa vantagem de 1-0 nesse jogo? Como administrar lá na Argentina? Um goleiro bom tem, o Rossi. Né? Agora, o que vai ter que superar ali vai ser os 15 primeiros minutos, que eu acho que eles vão vir. Como sempre, né? Os times argentinos, eles usam esses 15 minutos para pressionar, para empurrar a equipe adversária para dentro do gol. E eles vão tentar, de toda forma, tirar essa diferença logo no começo. Se o Flamengo conseguir superar, tocar essa bola, conseguir contra-atacar algumas vezes, vai ainda equilibrar. Mas tomar cuidado no começo do jogo, que é importantíssimo. Pois é, o Flamengo tem essa vantagem, Edu, mas sabe que do outro lado é um time com uma torcida apaixonada, que vai usar o fator campo e que está usando também esse 1-0 como se fosse plenamente reversível. Renata, eles acreditam muito que possa reverter a situação. Eu acredito que também tem chance sim, porque é um bom time, é muito bem armado, mas o Flamengo tem jogadores experientes, né? Tem o Arrascaeta, tem o Jorginho, né? Tem o Saúl, que tem um meio de campo que dispensa comentários, são jogadores experientes e que tem que chamar a responsabilidade nesses momentos. Então eu acredito muito que vai ser um bom jogo e tentar, como o Ronaldo falou, os 15 primeiros minutos tentar aguentar essa pressão, aí depois o jogo vai decorrer sim, principalmente para a equipe do Flamengo. Bom, jogo aberto carimbando presença na Argentina, em Avellaneda, no estádio El Cilindro, lá está
Thiago Carvalho enfrentando o frio, conversando com os argentinos, entendendo esse contexto de Racing e Flamengo. Thiago, buenos dias! Queremos saber o que será que Filipe Luís vai aprontar para essa noite. Será que teremos surpresas na equipe titular? A gente preparou aquela reportagem contando os detalhes do treinamento e também do clima aqui na Argentina para antecipar um pouco esse clássico de semifinal. Vamos lá. Conforme as horas vão passando, as ruas de Buenos Aires vão ganhando tons em vermelho e preto. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. A equipe de Filipe Luís fez o último e único treino na Argentina, antes da partida considerada a mais importante do ano. A principal dúvida do treinador é justamente no ataque. Com a fratura do antebraço direito no jogo de ida, Pedro sequer viajou com o grupo e a função de centroavante virou uma interrogação. Apesar de ter feito a posição contra o Fortaleza, Bruno Henrique já disse que não se sente confortável e Filipe Luís deve testar uma nova opção. Com o retorno aos treinos, Léo Ortiz, recuperado do estiramento no tornozelo, deve ser escalado entre os titulares com Léo Pereira. Muito preparado para esses momentos, a gente acho que se prepara a vida toda para viver uma semifinal de Libertadores, ainda mais com a camisa do Flamengo. Então, estou muito empolgado para o que vem aí, para essa grande semifinal. Não tive a oportunidade de jogar o primeiro jogo, mas agora pude me recuperar e estar pronto para ajudar a equipe da maneira que for a conseguir a classificação. Na lateral direita, Varela ganha a vaga de Emerson Royal e na esquerda, Alexandro, poupado no sábado, também volta. Sendo assim, o Flamengo deve ir a campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Saúl, Plata, Arrascaeta y Carrascal. La casa está tranquila, estamos ya acostumbrados a jugar este tipo de partidos, a este tipo de encuentros en estas etapas también finales de la Copa, así que estoy tranquilo, el equipo está tranquilo y sabemos lo que tenemos que hacer mañana. Sin duda va a ser un partido difícil dentro del campo y afuera también, como ellos también tienen una hinchada que lo alienta todo el partido. Así que va a ser un encuentro muy lindo, dentro del campo muy duro y nada, vamos a dejar todo en cancha. O clima em Buenos Aires não é amigável entre as torcidas e os argentinos prometem um semblante de vingança logo mais. Em áudio vazado nas redes sociais, Gustavo Costas, técnico da equipe argentina, falou em destruir em campo e até usou a seguinte frase: "Nós vamos matá-los". Me chupa o huevo. Tiremos toda a cancha abaixo, todo. O time de Avellaneda tem 2 desfalques importantes para a decisão. Santiago Sousa já operou o maxilar fraturado e não deve jogar mais na temporada. Quem também está fora é Elias Torres, que se recupera de lesão ligamentar no joelho direito. A provável escalação tem Cambeses, Martirena, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Almendra, Nardoni, Conetti, Santiago Solari, Maravilha Martínez no ataque. Racing e Flamengo se enfrentam às 9h30 da noite na capital argentina. Como venceu no Maracanã por 1-0, o Flamengo só precisa do empate para avançar para a final em busca do tetra. Thiago Carvalho, foi só o começo, hein? Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais, trazer detalhes sobre Racing e Flamengo. Noite decisiva para a torcida rubro-negra. Obrigada por enquanto. Muitas graças, muchacho. Já falamos mais com o Thiago, agora a prévia do Flamengo. Nada confirmado. Filipe Luís não divulgou o time titular, então, por enquanto, tem aquela base dos treinamentos, do que foi proposto nos últimos dias. Rossi, esse sim, titular absoluto. Varela na direita, os dois Léo Pereira e Léo Ortiz na zaga, o Alexandro na lateral esquerda. Pulgar deve ser titular. Ao lado dele, Jorginho e Saúl seria uma novidade.
no time do Flamengo, jogando com 4 meias, completando com o Arrascaeta, que já é um meia atacante, né? Pisa na área toda hora. E aí o ataque, já que não conta com o Pedro, teria o grande destaque da partida do Maracanã, o Carrascal, e ao lado dele, o Plata, que não fez uma partida vistosa contra o Fortaleza, mas é um jogador da confiança do Filipe Luiz. Para vocês, essa escalação é a ideal? Teria alguma modificação? Vocês tentariam algum jogador diferente? Edu, você primeiro. Renata, eu gostei da escalação, se for realmente essa, até porque você colocando jogadores rápidos na frente ali, como o Plata, o Carrascal, isso acaba também dificultando principalmente a marcação da equipe do Racing, né? Também tem o Luiz Araújo, que entra muito bem também, que tem funcionado principalmente ali pelo lado direito. Então, você tendo esse meio de campo, né, com o Pulgar, Saúl, Jorginho e Arrascaeta, Renata, eu acho que esse aí é o grande segredo do Flamengo para esse jogo. Porque tendo esses jogadores bem posicionados, com a posse de bola, vai dificultar bastante a equipe do Racing. Ronaldão, pra você, por exemplo, o Bruno Henrique poderia aparecer? Isso que eu ia falar pra você. É mesmo? Que sintonia. Sabe por quê? Que raridade. Nós pensamos junto até, porque eu diria o seguinte, ele entrou no lugar do Pedro e é uma correria só pelo lado direito. O Plata não está tão bem. Então, eu acho que poderia sim, na ausência do Pedro, colocar o Bruno Henrique, porque seria mais um cara de velocidade, um cara que também tem domínio com a bola no pé, pra fazer uma tabelinha com o Arrascaeta aí. Porque o Arrascaeta se deu muito bem com o Pedro, que o Pedro saía, abria o espaço pra ele, dominava e já achava ele. E o Bruno Henrique pode fazer muito bem isso também. Então, eu tiraria o Plata e colocaria Bruno Henrique, saiu jogando com o Bruno Tem Henrique. um jogador que entrou muito bem no segundo tempo contra o Racing no Maracanã, que foi o Samuel Lino, que era um titular, ficou 10 jogos aí sem marcar, aquela coisa toda. A torcida pegou no pé, ganhou um banco de reservas. Poderia aparecer nessa equipe principal, Cicinho, e o Saúl também seria uma novidade. Não, sim, o Saúl eu acredito que é mais pela questão da experiência, então para controlar ali esse meio de campo juntamente com o Jorginho e o Pulgar. O Samuel Lino eu seguraria ele mais um pouquinho ainda, Renato. Poderia pintar essa opção do Bruno Henrique? Sim, mas eu acredito que essa é a melhor escalação, porque quando você tira da zona de conforto os zagueiros argentinos, fazendo ele correr atrás dos jogadores, ao invés deles ficarem bloqueados ali, tendo um jogador para... Como a questão Pedro, Bruno Henrique tem essa característica, você favorece o sistema defensivo. Então, você tirando o zagueiro da zona de conforto, fazendo correr atrás desses jogadores leves, acredito que é a melhor opção. Olha, com qualquer escalação, o Flamengo nem tem que pensar em empatar, tem que pensar em vencer, eliminar o Racing, chegar na decisão, que é o grande objetivo de 2025 para o Flamengo. Bom, muito bem, Thiago Carvalho, ótimas informações. Estaremos atentos para tudo de Racing e Flamengo. Capelanes, ele vai mudar o time forçosamente, porque o Pedro seria um titular, não está à disposição. O Carrascal jogou demais no Maracanã, então se credenciou a estar outra vez no time titular. E muita gente dizendo que ele pode colocar o Plata na equipe principal e também o Saúl no meio-campo. Eu não sei se eu estou vivendo em Nárnia aqui, talvez eu esteja no meu mundo. Sim, porque, talvez. Porque eu acho que tudo bem. Passagem aqui. Eu tenho uma opinião muito impopular sobre esse jogo. Estão transformando o Racing como se o Racing, nossa, fosse matar, amassar o Flamengo. Até palavras do Costas aí. Vocês vão ver o que a gente vai fazer com eles. O pessoal, vem cá. Ele falou, nós estaremos em Lima. Pois é, mas o discurso tem que ser esse mesmo. O discurso do Racing tem que ser esse. Agora, vem cá, pessoal, com todo o respeito que me merece. Alguém em sã consciência acredita que o Racing vai jogar mordendo, amassando o Flamengo? Os caras do Racing não são bobos. Eles vão enfrentar simplesmente a maior força do continente, pessoal. Estamos falando do Flamengo. Além do orçamento bilionário, de toda a expectativa, de toda a projeção, talvez o momento do Flamengo, coletivamente falando, não seja o melhor possível. Olha essa máquina, olha esse time. Você acha que os caras do outro lado não pegam o Jorginho, Saúl, Plata, Carrascal, o que o Estudiantes fez com esse time? O que fez? Ganhou deles. O que fez? Ganharam no tempo normal. Ganhou o quê, irmão? Ganharam no tempo normal, não é tudo isso não. Perderam nos pênaltis, mas ganharam. E aí? Tá eliminado, o Flamengo tá na esse time é imbatível. E assim, outra coisa que eu queria dizer, as pessoas estão menosprezando a enorme vantagem que o Flamengo construiu no jogo de ida. Pessoal, estamos falando de uma semifinal de Copa Libertadores da América. Tem muita gente aqui que não sabe o que é isso. Eu posso falar com propriedade. O Flamengo fez por merecer e vou falar, o Racing que não abre o olho. Você sabe o que é uma semifinal, mas não sabe o que é um título de Libertadores. Porque me roubaram em 2005. Da Série B onde você tá distante.
sonegaram o título de 2005. E você sabe também. E você sabe. Aí tudo bem. Tudo bem. Não, mas uma coisa eu concordo com o Capelanes. O Flamengo jamais pode ser menosprezado. Claro. Quem conhece esse Flamengo, o Flamengo dos últimos anos, ele tá sempre na briga. Ah, tropeça, todos tropeçam. Mas quem é que chega tanto quanto o Flamengo? Talvez só o Palmeiras. Chico, mas você discordou alguma coisinha aí. Primeiro da respiração quando ele começou a falar e depois de todo o conteúdo. Né? Boa, Chico. Mas só Foi isso. tanto assim? Essa narrativa apocalíptica aqui, ela funciona, né? No debate, assim, né? Pra criar caos e tal. Mas, assim, óbvio que o Flamengo é mais time, óbvio que o Flamengo tem qualidade, mas o Edu ponderou aqui, contra o Estudiantes teve dificuldade. O Edu tá de fralda, não vale. E o seu argumento é de que, assim, estão transformando o Racing... Não, a questão é que você não pode nem subestimar o Flamengo, nem superestimar o Racing. Semana passada você falou uma das coisas mais absurdas do programa, que você falou que a função do Flamengo é mais difícil do que a função do Palmeiras. Você tinha que pedir desculpa pra audiência, isso você não fez ainda. Isso é uma opinião, você pode respeitar. Isso é uma opinião sem embasamento nenhum. Mas você falou, Chico, eu concordo contigo. É uma opinião. Inclusive, eu não posso ser incoerente. O Everton diz que a coerência é inimiga do entretenimento, mas eu não posso ser incoerente porque eu botei o Flamengo na final. Eu acho que o Flamengo vai passar. Só que eu acho que o Flamengo vai sofrer uma barbaridade. Vocês não sabem o que é um jogo na Argentina. Você talvez não saiba. O que é um jogo em Avejaneda. O Flamengo vai apanhar. O Flamengo vai sofrer. Você sabe o que é um gauchão? Eu sei o que é um gauchão. É muito parecido. Não dá pra muito parecido. O Atlético Paranaense é o único time na história que eliminou o Estudiantes jogando lá. Jogando lá. Então eu sei bem o que é jogar na Argentina. Você já ouviu falar na batalha de La Plata? Chico, tá bom. Ô, Chiquito, você já ouviu falar em cabeleireiro bom? Ô, Gibão. Só que o seu, primeiro tem que rever. O cara vem falar de cabeleireiro aqui? Eu sou experiente nisso. Olha como é que vai ficar daqui a um tempo. Esgarbe, siga. Eu vou começar a Capelani. Você tem que entender a primeira coisa. Ninguém liga pro Atlético Paranaense. Não sinta mais esse time de programa. Ninguém liga. E o cara foi eliminado da Copa do Brasil por quem esse ano? Só que ninguém liga. É um time assim. Vai dormir, ninguém liga. E agora o Chico... O Cicinho tá apavorado. Você tem que ir lá pra Curitiba. Só que agora, pro Chico, o Chico é um caso curioso, né? Por quê? Porque exatamente, aí eu concordo com o Capelani. O Chico teve a proeza de falar semana passada que o Flamengo levando uma vantagem pra Argentina, o Flamengo que ganhou do Palmeiras. Há menos de 2 semanas. Que ganhou do Palmeiras. E perdeu o Fortaleza. Pode ser outro. Só que o Chico teve a proeza de falar que a missão do Flamengo, tendo vantagem, é mais difícil do que a do Palmeiras, que tomou 3. Então quando esse cara fala... Joga em casa, outro fora. Um adversário mais difícil que o outro. Foi tão difícil Quando o Chico fala assim, vocês não sabem... É difícil de entender. Quando o Chico fala, vocês não sabem o que é enfrentar um time argentino numa semifinal de Libertadores. Você, então, pelo visto, não sabe o que é enfrentar um Flamengo em qualquer competição. Mas é a verdade. O Flamengo que nos últimos anos chegou em final em 19, em 21, em 22, em 25 vai chegar agora de novo, porque vai ganhar a partida. Então não precisa nem ganhar, se empatar, já estará. O Flamengo é muito mais time que o Racing. Estou dizendo que o Flamengo vai passar. O Racing só que vai sofrer. Nos últimos 3 meses, o Racing perdeu para Estudiantes em casa, perdeu para River Plate em casa, perdeu até mesmo pro Tigre em casa. Então não é um Racing. O Racing não é o Barcelona, não é o Real Madrid. Só uma coisa aqui, desculpa, o Flamengo vai apanhar. Olha o time do Flamengo, tudo macaco velho, tudo jogador bom, experiente, velho. Como é que você pode achar que o Flamengo vai tremer com a posse de bola no pé? Vai colocar os caras na roda. Se o Racing for atacar, vai ficar na roda pro Flamengo, Sabe o que o Fresco falou do Flamengo? O treinador de São Paulo, o Crespo. Crespo. O que ele falou? Bom dia, Ronaldo. Falei Crespo. Bom dia, Ronaldo. Falei Crespo. Sabe o que o Crespo falou do Flamengo? Ainda bem que o São Paulo não enfrenta o Flamengo todo dia. Mas é verdade. Por isso, velho. E quando for cortar o cabelo, não pede mais 15 reais, não. Pede o corte completo. Aí vem, você tem que entender. Gente, mais uma pergunta. Everton, você acha que o jogo do Maracanã, vitória por 1-0 do Flamengo, poderia ter sido um placar mais elástico? Você acha que o Racing jogou mal aquela partida? Renata, eu não acho que jogou mal. O Racing é um time de muita vibração, um time muito intenso, é um time que tem atitude, é um time que tem um treinador que é um cara que faz muito bem a gestão de grupo, de vestiário e tal. E para mim, numa decisão, isso faz muita diferença. O Flamengo fez o gol no detalhe, né? Foi um gol choradão. É uma vantagem? É. O Flamengo vai encontrar um clima hostil no estádio? Vai. O Flamengo é mais time? É. O Flamengo tem um elenco melhor? Tem. Tem maior orçamento? Tem. O Flamengo é melhor em tudo que o Racing.
Só que o que tem me incomodado no Flamengo é que quando o jogo aperta no sentido de intensidade, de um jogo mais viril e tal, eu tenho achado que o Flamengo tem dado umas rameladas. Ah, mas contra o Palmeiras o contexto a gente já discutiu aqui, não é hora para isso. Então eu acho que a diferença é muito curta, mas ainda existe um risco, Renato. Eu tô sentindo um cheirinho de pênaltis nesse jogo aí, Renata. Tá fedendo. Aliás, não é cheiro, não. Tá fedendo pênalti nesse jogo aí. E não sei, a torcida do Flamengo vai brigar comigo. Eu lamento, mas eu acho que nos pênaltis, eu acho que o Racing passa, hein? Acho que uma vitória magra de 2-1, pênaltis, eu acho que o Racing passa e vai à final. Argentina é jogo aberto. O goleiro do Racing mostrou muita qualidade, né? O Cambeses fez defesas incríveis. É um goleiro... Reserva. Seleção argentina. Bom. Chico Garcia, tá tudo estranho nesse programa. R$15 de corte de cabelo aí também. Até o seu corte de cabelo também. No sentido cheiro de pênalti também, hein? Bom, palpite. Como diria um amigo meu, palpite. Eu tô irritado. E agora a gente sai e vai para a América do Sul. Yes. Vamos para a Argentina. Racing e Flamengo. Racing. Edu Dracena, você inicia. Eu? 2-0 Racing. Chico. Cortou o cabelo, tá assim, ó. 1-0. Talento. 1-0 Racing, pênaltis, Flamengo passa. Capelanes. Flamengo, a maior força do continente. 1-1. Cicinho. Que força é essa? 4-1 pro Flamengo. Classificado. Vai vir pra cima e o Flamengo vai massacrar. Classificado. É o que era pra ter acontecido no Maracanã. Classificado. Então, João Pedro. Esse jogo vai ser 2-1 pro Flamengo. Este jogo será 2-2. Olha, só muda um empate. É empate. Ou é 1, ou é 2, ou é 3, mas é empate. Aqui é o seguinte, é 3-0. Você pode palpitar de seu jeito. Eu posso palpitar no meu 3 com o SAF do jogo. 3 o quê? 3-0 para o Mengão. Doni Bruno Henrique e o de Arrascaeta. 3-0. E o Rossi vai pegar o jogo. Vai amassar 1-1. Flamengo vai amassar 1-1. Amanhã a gente volta. O Neto tá chegando com os donos da bola. Uma excelente tarde. E tudo de bom na Libertadores para o Flamengo. Galerinha, em clima de guerra, Racing e Flamengo. O técnico do Racing tá falando muito antes desse jogo. Tá provocando o Flamengo. A torcida tá prometendo fazer um clima de guerra. É isso mesmo que você tá ouvindo. Então a expectativa para esse jogo tá lá em cima. E eu espero muito que os jogadores do Flamengo estejam com a cabeça no lugar e que deem a vida dentro de campo, porque o jogo vai ser muito pegado, vai ter muita falta nesse jogo, eu tenho certeza absoluta. E se os jogadores do Flamengo entrarem da mesma forma que foi contra o Fortaleza no último jogo do Brasileirão, pode ter certeza que o Flamengo será eliminado. Mas eu vou estar na torcida e meu palpite para esse jogo é de um empate, hein? Eu acredito que esse jogo será 1-1 e o Flamengo será o primeiro clube a se classificar para a final da Libertadores. Amém, Senhor. Mas é claro que eu também quero saber o seu palpite. Aproveite o espaço aqui abaixo nos comentários e me fale qual o seu palpite para esse jogão. E se você gostou do vídeo, também não esqueça de deixar o seu like, beleza? Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você assistiu até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!